E aí, pessoal, vamos falar aqui da parte um do Direito Processual do Trabalho no que se refere aos sujeitos do processo do trabalho. Tá? Para começar a falar sobre sujeitos do processo, a gente tem que dizer o que significa isso, né? Quem são os sujeitos do processo? Sujeitos do processo são todos aqueles sujeitos que participam da relação processual. Então, nós temos como sujeitos as partes, o juiz, os auxiliares, peritos, todo mundo que de alguma forma participar do processo, a gente chama de sujeito do processo. Tá? A gente tem até aquele conceitozinho de sujeito da lide, que aí já é um conceito mais fechado, que são aqueles sujeitos envolvidos na lide, né? Ou seja, na discussão, que são aqueles sujeitos envolvidos na pretensão resistida, que normalmente são as partes. Eventualmente pode ser o Ministério Público, quando ele é parte, pode ser o próprio juiz, quando é dirigida a ele uma exceção de suspeição, né, ou de impedimento, certo? Aquelas pessoas que estão diretamente ligadas à ideia de lide, ok? O conceito de parte, né, que é essa ideia do sujeito da lide, é aquele conceito de quem é parcial, né? Aquela pessoa que aponta no processo uma tendência a querer fazer prevalecer a sua verdade, certo? Quando a gente fala de parte no processo de trabalho, principalmente nós estamos falando do autor e do réu, que a gente costuma chamar de reclamante e reclamado. Lá, quando a gente falou daquela parte histórica do processo de trabalho, eu comentei com vocês que a Justiça do Trabalho iniciou-se como um órgão do Poder Executivo. Então, a gente não tinha ação trabalhista, nós tínhamos reclamação trabalhista. A própria CLT traz esse nome reclamação o tempo todo. Então, acostumou-se a chamar o autor de reclamante e o réu de reclamado. E aí não confundam. Reclamante não é necessariamente o empregado ou ex-empregado, é o autor. Muitas vezes no processo de trabalho o autor pode ser a empresa, pode ser o empregador ou ex-empregador. Tá? Então a gente chama de reclamante quem está no polo ativo, reclamado quem está no polo passivo, independentemente se ele é empregado ou empregador. Tá? Nós temos o terceiro interessado, nós temos o juiz, como eu falei para vocês, né, quando ele está numa situação de impedimento ou suspeição com a qual ele não concorde. O Ministério Público, quando é parte no litígio, enfim. Sujeito da lide, ele tem esse conceito mais fechado, certo? Em relação a esses sujeitos, nós temos que no processo a gente vai poder ter partes individualmente, né, uma parte autor, uma parte ré, mas nós podemos ter também aquilo que nós chamamos de litisconsórcio, que é quando no polo ativo ou no polo passivo nós temos, ou até mesmo nos dois ao mesmo tempo, nós vamos aí acabar tendo mais de um litigante, né? Mais de uma parte ou no polo passivo, ou no polo ativo, ou até mesmo nos dois polos, né? No caso, sobre o litisconsórcio, a gente sabe que o CPC ele sempre trouxe aquela ideia de que quando há litisconsórcio com advogados diferentes, o prazo é em dobro, né? No processo de trabalho, isso nunca foi aplicado. Tá? Essa regra do CPC sempre foi considerada incompatível com o processo de trabalho por não ter muita celeridade na sua aplicação. Tem uma orientação que foi até já atualizada, né, de acordo com o CPC de 2015, mas que já era bem anterior à publicação do CPC de 2015, que é a orientação 310 da SDI 1 do TST, que desde sempre julgou inaplicável no processo de trabalho a ideia do prazo em dobro por litisconsórcio com mais de um advogado, né, com advogados diferentes. Beleza? Inclusive, se vocês pararem para prestar atenção, hoje, como nós temos os processos da Justiça do Trabalho eletrônicos, a lei de processo eletrônico também diz que não há que se falar em prazo em dobro quando há consórcio com advogados diferentes, beleza? Então, seja pela lei de processo eletrônico, seja mesmo na época do processo físico, né, o nosso judiciário trabalhista nunca ter aceitado a aplicação do CPC neste caso, nós não temos prazo em dobro, ainda que no litisconsórcio haja advogados diversos, beleza? Falando um pouquinho aqui sobre litisconsórcio ativo, que é aquele caso em que há mais de um autor, né? No polo ativo nós temos mais de um litigante, temos uma situação interessante aqui prevista na CLT, no artigo 842, que é chamada de reclamação plurima, né? Ou reclamatória plurima, pela doutrina. O artigo 842 do CLT ele diz: sendo várias as reclamações e havendo identidade de matéria, poderão ser acumuladas num só processo se tratar de empregados da mesma empresa ou estabelecimento.
É uma ideia de você economizar, né, de economia processual. Você, por exemplo, na mesma empresa tem 10 empregados pedindo hora extra, os 10 trabalham no mesmo setor, então os 10 já entram com a mesma ação, né? A prova produzida vai ser praticamente a mesma, já entra tudo numa ação só, que resolve mais rápido. A ideia da CLT era essa. Tá? Esse processo, apesar de ser um processo com vários autores, ele não é um processo coletivo. Tá? É um processo individual, plurimo, tá? Um litisconsórcio ativo. Ok? Uma crítica que a doutrina traz para essa ideia da CLT, que é uma crítica bem razoável, é que no processo do trabalho nós temos limites de testemunhas por polo. Ou seja, no procedimento ordinário, você só pode levar 3 testemunhas por polo, ou seja, o polo ativo pode ouvir 3 testemunhas, o polo passivo pode ouvir 3 testemunhas, no máximo. Né? No inquérito por apuração de falta grave, no máximo são 6 para cada polo, e no procedimento sumaríssimo são 2 para cada polo. E perceba que eu digo polo, porque é 2 para o polo ativo, 2 para o polo passivo, 3 para o polo ativo, 3 para o polo passivo, 6 para o polo ativo, 6 para o polo passivo. E não para cada parte. Logo, se eu tenho 10 empregados numa ação plurima, sendo 10 autores, eu não vou poder levar 30 testemunhas, eu posso levar 3 testemunhas para falar dos 10 casos. Então isso muitas vezes pode atrapalhar. Em alguns casos não, mas muitas vezes pode ser que sim. Então essa é uma crítica que a doutrina traz, e por conta até mesmo de críticas como essa, a doutrina considera, em sua maioria, que esse artigo 842 ele é apenas uma faculdade, não é uma observação obrigatória. Beleza? Trouxe até aqui para vocês, né, o livro do professor Carlos Henrique Bezerra Leite, ele fala, né, sobre ser uma faculdade, essa questão da reclamatória plurima. Tá? Outra situação interessante é a seguinte: se você já for numa sala de audiência, ela tem uma limitação de espaço um tanto quanto pequena, né? Então, assim, se eu quero colocar 30 empregados no polo ativo, como é que eu vou fazer esses 30 comparecerem na audiência? Né? Nem cabe dentro da sala, muitas vezes. Então, o próprio CPC, quando fala desse litisconsórcio ativo, ele fala que o juiz ele pode limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou cumprimento da sentença. Então percebam que esse artigo do CPC, o 113, parágrafo 1º, ele pode ser aplicado aqui no processo de trabalho. O professor Carlos Henrique Bezerra Leite acha que não, porque a CLT não é omissa, porém, majoritariamente, na jurisprudência, inclusive, é aceita sim a aplicação desse artigo, 113, parágrafo 1º, até porque é uma questão de praticidade, né? Tem vezes que não dá para você colocar um monte de gente dentro da sala de audiência. Então o juiz, ele já até via acontecer isso na prática, às vezes ele pega uma ação de 45 empregados, ele divide em 5 ações com 9 cada uma, né? E manda autuar tudo de novo. Por quê? Porque não tem como você botar 45 pessoas dentro da sala de audiência. Né? Às vezes eles até podem se fazer substituir pelo representante do sindicato, mas nem sempre eles serão sindicalizados, nem sempre a categoria terá sindicato, enfim. Certo? Mas é uma possibilidade. Já o litisconsórcio passivo, ele acontece na maioria das vezes quando a gente vai falar sobre grupo econômico, quando a gente tem uma ação que envolve empreitada, que aí a gente tem empreiteiro, subempreiteiro, normalmente tem litisconsórcio passivo, terceirização, em que a gente normalmente coloca tanto o empregador quanto o tomador de serviço. Né? Então, na Justiça do Trabalho é bem comum também a existência de litisconsórcio passivo. Beleza? Todas as regras de litisconsórcio ativo e passivo que vocês já estudaram no CPC vão se aplicar aqui também no processo de trabalho. Certo? Sobre a capacidade desses sujeitos, a gente tem, né, aquela divisão lá que vocês já estudaram no processo civil, que se aplica aqui no processo de trabalho também. Só que aqui a gente vai ter algumas nuances, algumas questões diferentes. A capacidade para ser parte, para lembrar vocês, né, é a capacidade de possuir direitos e obrigações. Tá? Então, para ter capacidade de ser parte, nem precisa de ser vivo. Lembra que a lei resguarda para o nascituro, né, alguns direitos. Então, assim, as pessoas jurídicas têm capacidade de ser parte, porque elas têm capacidade de direitos e obrigações. Entes despersonalizados, como espólio, massa falida também, condomínio. Né? O ser humano vivo, né? Todo ser humano vivo, dotado de personalidade, ele possui direitos e obrigações, né? Previstos em lei. E até mesmo o nascituro,
que, por mais que ele ainda não tenha o reconhecimento de todos os direitos da personalidade, ele tem alguns reconhecimentos na lei, portanto ele pode ser parte. Beleza? Sobre capacidade processual, né, aí a gente já vai além, a gente vai um passo a mais. Não é só a capacidade de possuir direitos e obrigações, é a capacidade de estar em juízo para defender a aplicação desses direitos e obrigações, certo? E aí é o que a gente chama também de capacidade civil. A capacidade processual aí, ela vai acontecer normalmente, né, com pessoas maiores de 18 anos, pessoas jurídicas, entes personalizados, né, que lá na audiência vão estar representados por uma pessoa física, mas essa pessoa física não vai estar em lá nome próprio, ela vai estar como se ela fosse realmente a ciente, né, como se ela fosse realmente a pessoa jurídica. Temos aí a questão do absolutamente incapaz, que vai ser representado por uma pessoa física, que normalmente vai ser um dos pais, ou até um tutor, um curador. Né? O relativamente incapaz, ele vai até comparecer em juízo, mas a capacidade processual não é dele, né? A capacidade processual é do assistente dele, ele vai ter assistência de um responsável, normalmente também vai ser um dos pais, tutor ou curador. Né? E aí, só para fazer uma brincadeira com vocês aqui, se vocês não lembrarem direito de como funciona o absolutamente incapaz, o relativamente incapaz, então RIA, né? Escreve aí no caderno, RIA, R-I-A. Aí você faz assim, ó, relativamente incapaz é assistido. Absolutamente incapaz é representado. Só você ir e voltar que você vai lembrar na hora. Beleza? Macetinho bobo aí só pra gente gravar melhor na cabeça. Tem gente que às vezes confunde quem é o assistido e quem é o representado. Né? Mas até aí nada de novo para vocês, né? Tudo que vocês já aprenderam no processo civil. Ok? Agora as curiosidades legais que eu trouxe para vocês são as seguintes. Para começo de conversa, quem é menor de idade para a CLT? Né? A CLT, ela coloca... Normalmente quando eu pergunto para vocês quem é o menor de idade, vocês na lata já resolvem falar que é o menor de 18 anos. Só que a CLT, ela não fala só o menor de 18 anos, ela complementa. Porque se vocês olharem direitinho na Constituição, pode trabalhar no Brasil apenas aqueles que tenham pelo menos 14 anos de idade. Né? E ainda assim, dos 14 aos 16, só como aprendiz. Né? Então, o artigo 402 da CLT ele diz: considera-se menor para os efeitos desta consolidação o trabalhador de 14 até 18 anos. Tá? Ah, Osório, e o menor de 14? O menor de 14 ele simplesmente não pode ser empregado. Né? Salvo raríssimas exceções, ele nem pode ser empregado. Então, a CLT nem o considera. Tá? E o absolutamente incapaz, então, Osório? Quem é o absolutamente, quem é o relativamente incapaz para a CLT? Né? A gente tem aqui alguns artigos da CLT que são bem interessantes. Olha só o que acontece. O artigo 793, ele diz que a reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais e, na falta destes, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, que é o Ministério Público do Trabalho, pelo sindicato ou pelo Ministério Público Estadual ou curador nomeado em juízo. Então percebam que mesmo se você for maior de 16, mesmo se você tiver economia própria e for emancipado, não interessa. Na Justiça do Trabalho, a capacidade aqui, ela está prevista expressamente na CLT, não tem lacuna. Né? O menor de 18 só pode ajuizar a ação se ele estiver representado. Tá? Tem que ter representante legal ou procuradoria, né? Ou até mesmo Procuradoria do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, ou até mesmo sindicato, Ministério Público Estadual ou curador nomeado em juízo. Ele não pode sozinho ajuizar a sua reclamação trabalhista. Beleza? E aí isso daí confronta com uma situação bem interessante também, que é a questão do artigo 439, que a CLT ela permite ao menor de 18 anos passar recibo de salário. Né? Pagou o salário, assina o contra-cheque. Aí tudo bem, você não precisa de ter representação para assinar recibo de salário. Mas para você assinar a rescisão do seu contrato de trabalho, aí você precisa também de representante. Tem que ter assistência dos seus pais, responsáveis, tutores ou curadores, seja lá quem for. Né? O artigo 439 ele é claro, ele diz: é lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários. Tratando-se, porém, de rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor de 18 anos dar, sem assistência de seus responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida. Tá? A CLT dá muito mais importância aqui à rescisão, porque na rescisão a pessoa vai ficar sem emprego. Né?
Então, ele tem que ter ali assistência. Eu volto a dizer, mesmo que ele tenha mais de 16, mesmo que ele seja emancipado, não interessa. Tá? A CLT é diferente. E aqui, uma coisa bem interessante também, que é um pouco diferente, que eu provavelmente já até comentei isso com vocês lá quando a gente teve aula de direito do trabalho, material, é a situação do menor de 18 em relação à prescrição. Lá no Código Civil, a gente tem uma redação que diz que a prescrição ela não corre contra o menor de 16. Né? Já aqui na CLT, a lei é um pouco mais benigna. Ela fala que contra os menores de 18, não vai correr nenhum prazo de prescrição. É o artigo 440 da CLT. Tá? Então aqui a maioridade, apesar de ser a mesma do Código Civil, ela é tratada com muito mais rigor. Né? Então eu fiz até um quadrinho exemplificativo para vocês aí. Abaixo de 18 e acima de 16 anos é considerado relativamente incapaz. Abaixo de 16 anos, absolutamente incapaz. O aprendiz de 16 e acima de 14, também chamado aí também considerado aí relativamente incapaz, né? Se a gente for fazer um paralelo com o Código Civil. Beleza? E é isso, galera. Sobre os sujeitos do processo, parte 1, a gente fica por aqui. Fiquem em paz e que o Senhor vos acompanhe.